Se eu disser Pitágoras, o que é que vem à cabeça? Provavelmente um triângulo, certo? E aquela fórmula de matemática que todos aprendemos na escola. Mas e se eu dissesse que a história dele é muito, mas muito mais do que isso? Vamos lá então descobrir quem era realmente o homem por detrás do famoso teorema. Ok, parece uma pergunta um bocado estranha, não é? Mas a verdade é que há mais de 2500 anos, um pensador grego achava que tinha mesmo a resposta. Uma resposta que, acreditem, unia tudo isto. E essa ideia ia mudar para sempre a maneira como olhamos para o universo. Muito bem, vamos começar pela parte que toda a gente conhece, o famoso teorema. Mas atenção, isto não é só uma fórmula para usar nos testes da escola. Não, é na verdade uma das ideias mais importantes de sempre da geometria e é a base para imensa da tecnologia que usamos todos os dias. A regra, na verdade, é bastante simples. Pensem num triângulo que tenha um ângulo reto, um daqueles cantos perfeitos de 90 graus. Os dois lados que formam esse canto chamam-se catetos, e o lado mais comprido, o que está do outro lado do ângulo reto, é a hipotenusa. O que o teorema nos diz é que, se pegarmos no comprimento de um cateto e o multiplicarmos por ele mesmo e fizermos o mesmo com outro cateto, a soma desses dois resultados vai ser exatamente igual ao comprimento da hipotenusa multiplicado por ele mesmo. Ou, como se costuma dizer, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. E o mais incrível é que isto funciona sempre. É uma lei da matemática, não falha. Por exemplo, se um cateto medir 3 e o outro 4, a hipotenusa tem de medir 5. É inevitável. E porquê? Bem, é simples. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Se somarmos 9 com 16, temos 25, que é exatamente 5 ao quadrado. É uma certeza matemática. É perfeito. Ok, já recordámos a fórmula. Mas agora vamos ao que interessa. Quem era o homem por detrás dela? É que Pitágoras não era só um matemático. Longe disso. Ele era o líder de uma espécie de comunidade quase secreta, com ideias, digamos, muito particulares. Pois é, Pitágoras não era um professor como os que conhecemos hoje. Ele não tinha propriamente uma escola, mas sim uma comunidade. Uma comunidade bastante fechada, onde os seus seguidores, conhecidos como os pitagóricos, viviam de acordo com regras muito, muito rígidas. A vida dele foi uma autêntica aventura. Ele nasceu na ilha grega de Samos, mas depois viajou imenso, foi ao Egito, à Babilónia, sempre a absorver conhecimento. Acabou por se instalar no sul de Itália e foi lá que fundou a sua famosa comunidade. E agora, o mais curioso de tudo, ele nunca escreveu uma única palavra. Tudo o que sabemos sobre ele vem do que os seus seguidores foram passando de boca em boca. E que regras eram essas? Bem, preparem-se porque eram, no mínimo, estranhas. Primeiro, eram todos vegetarianos rigorosos, porque acreditavam que as almas reencarnavam, até em animais. Depois, uma regra famosa. Era absolutamente proibido comer favas. Porquê? Ninguém sabe ao certo, é um mistério até hoje. E mais, os novos membros tinham de passar anos em completo silêncio, só a ouvir. Ah, e não havia nada meu ou teu. Todas as propriedades eram de toda a gente. Mas então, o que é que juntava tudo isto? O que é que a dieta vegetariana, as favas e o silêncio tinham a ver com o movimento das estrelas? Bem, havia uma ideia central que unia tudo. Era esta a grande ideia, a filosofia-chave dos pitagóricos. Para eles, o universo, na sua essência mais profunda, não era feito de coisas, de matéria. Era feito de números. Sim, números. E das relações matemáticas entre eles. É uma ideia um bocado difícil de agarrar, não é? Reparem, para nós, hoje em dia, os números servem para contar e medir. Mas para eles era diferente. Os números eram as coisas. O número 1, por exemplo, não era só um número, era a origem de tudo. Outros números representavam ideias como a justiça ou a harmonia. No fundo, eles acreditavam que a matemática era a linguagem secreta com que o universo estava escrito. Ok, mas como é que se prova uma ideia destas tão fora da caixa? Eles não eram só teorias, não. Eles foram à procura de provas e encontraram-nas num sítio completamente inesperado, na música. O que o Pitágoras descobriu foi absolutamente genial. Ele percebeu que a harmonia musical não é só uma questão de gosto, é matemática pura. Ele usou um instrumento muito simples, com uma só corda, e começou a fazer experiências. E o que é que ele notou? Que quando dividia a corda em frações simples, tipo exatamente a metade ou em 2/3, os sons que saíam combinavam na perfeição. Eram harmoniosos. Ou seja, a beleza da música era, na verdade, uma equação matemática. E a partir daqui eles deram um salto gigante. O raciocínio foi, espera lá, se a música obedece a regras matemáticas tão perfeitas,
Por que é que o resto do universo não haveria de obedecer também? E foi assim que nasceu a ideia incrível da música das esferas. Eles acreditavam que os planetas, ao girarem nas suas órbitas, produziam uma espécie de música celestial, uma harmonia cósmica. E a razão pela qual não conseguimos ouvir? É porque nascemos com ela. Faz parte do som de fundo do universo desde sempre. E esta, podemos chamar-lhe obsessão com os números, não ficava só pela música e pelas estrelas, não. Entrava em tudo. Moldou os seus símbolos mais sagrados e até as crenças que guiavam o dia-a-dia deles. E este era o símbolo mais importante de todos para os pitagónicos. Chamava-se a Tetractis. Para eles, esta imagem não era só um desenho, continha os segredos de todo o universo. Era tão sagrada que eles faziam os seus juramentos mais importantes sobre ela. A construção deste símbolo é de uma simplicidade genial. É basicamente um triângulo feito com 10 pontos. E esses 10 pontos não estão ali ao acaso. Eles representam a soma dos primeiros 4 números. 1, mais 2, mais 3, mais 4, que dá exatamente 10. E o número 10, para eles, era um número perfeito. Simbolizava a totalidade, o universo completo. E cada número, cada linha nesta estrutura, tinha um significado secreto, super profundo. O número 2, por exemplo, representava a dualidade. O bem e o mal, o masculino e o feminino. O 3 era a harmonia, porque tem um princípio, um meio e um fim. E o 4, por ser estável como os 4 cantos de um quadrado, simbolizava a justiça. Ok, mas vamos ser honestos. Por que é que um filósofo que viveu há 2500 anos ainda é importante hoje? Para além de nos ter deixado um teorema para resolver na escola, o que é que ele realmente nos deixou? Bom, o seu impacto foi gigantesco. Na ciência, foi ele um dos primeiros a defender que as teorias não chegam. Têm de ser provadas com lógica e razão. Na educação, foi ele que ajudou a criar a ideia de que o conhecimento se pode dividir em disciplinas, como a matemática, a geometria ou a música. E na filosofia, bem, as suas ideias sobre a alma e o universo influenciaram quase todos os grandes pensadores que vieram a seguir, como o famoso Platão. E não pensem que estas ideias são só coisas para os livros de história, nada disso. A engenharia e a arquitetura usam o teorema dele todos os dias para construir prédios e pontes seguras. A música digital que se ouve no telemóvel é processada com base nas mesmas relações matemáticas que ele descobriu há milénios. E até o GPS, que nos diz onde estamos, funciona com base na geometria dele para triangular a nossa posição. Está em todo lado. Mas, no fundo, a ideia mais poderosa que Pitágoras nos deixou foi talvez esta. O universo não é um caos, ele obedece a regras, a leis. E a linguagem que descreve essas leis é a matemática. Este princípio é literalmente a fundação de toda a ciência moderna, desde a previsão do tempo até ao estudo das galáxias mais distantes. E tudo isto acaba por nos deixar com uma pergunta enorme. Se o nosso universo segue leis matemáticas tão elegantes e perfeitas, será que isso é só uma gigantesca coincidência? Ou poderá haver algum tipo de ordem ou até de inteligência por detrás de tudo isto? Se calhar o maior legado de Pitágoras não foram as respostas que ele deu, mas as perguntas fantásticas que ele nos ensinou a fazer.